Livro de Números, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 89. Está escrito assim, versículo 1. No dia em que Moisés acabou de armar a tenda sagrada, ele a ungiu e dedicou ao serviço do Yahweh, o Eterno, junto com todos os objetos da tenda do altar. Versículo 2. Então os chefes dos grupos de família, que era líder das tribos do povo de Israel, os mesmos homens que estavam cuidando da contagem do povo. Versículo 3. Trouxeram as suas ofertas ao Yahweh, o Eterno. Isto é, 6 carroças cobertas de 12 bois, cada 2 chefes ofereceram uma carroça, e cada um dele um boi, e puseram tudo na frente da tenda. Versículo 4. O Yahweh Eterno disse a Moisés, versículo 5, receba as carroças e os bois a fim de ser usado para o serviço da tenda. E dê essas ofertas aos levitas, cada um de acordo com o serviço que faz. Versículo 6. Então Moisés deu aos levitas as carroças e os bois. Versículo 7. Aos descendentes de Gerson, ele deu 2 carroças e 4 bois, de acordo com o serviço que fazia. Versículo 8. Aos descendentes de Merari também, de acordo com o serviço deles, Moisés deu 4 carroças e 8 bois. Esse serviço era dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Versículo 9. Porém, Moisés deu aos descendentes de Coate. Porém, Moisés não deu aos descendentes de Coate nem carroça, nem boi, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinha de ser carregado nos ombros, não podia carregar em carroça. Versículo 10. Os chefes também trouxeram as ofertas para comemorar a dedicação do altar ao serviço do Yahweh, o Eterno, Criador do céu e da terra, quando ele já estava pronto para apresentar as suas ofertas no altar. Versículo 11. O Yahweh, o Eterno, disse a Moisés: os chefes de cada um no seu próprio dia deverão apresentar suas ofertas para a dedicação do altar no meu serviço. Versículo 12. Os 12 chefes apresentarão as suas ofertas na seguinte ordem. No primeiro dia, o chefe da tribo de Judá, Nasson, filho de Aminadab. Versículo 13. As ofertas que cada um trouxer eram iguais, uma bandeja de prata pesando 1,5 kg, uma bacia de prata pesando 800 gramas, segundo a tabela oficial. A bandeja e a bacia estavam cheias de farinha de trigo, misturada com azeite para oferta de cereais,
um prato de ouro pesando 115 gramas, cheio de incenso, um touro novo, um carneiro e um carneirinho de 1 ano, para ser completamente queimado, um bode como oferta para tirar pecado, e como oferta de paz, 2 bois, 5 carneirinhos, 5 bodes, 5 carneirinhos de 1 ano. Versículo 14. Veja o verso 13. Versículo 15. Veja o verso 13. Versículo 16. Veja o verso 13. Versículo 17. Veja o verso 13. Versículo 18. No segundo dia, o chefe da tribo de Isacar, Natanael, filho de Zoar. Versículo 19. Veja o verso 13. Versículo 20. Veja o verso 13. Versículo 21. Veja o verso 13. Versículo 22. Veja o verso 13. Versículo 23. Veja o verso 13. Versículo 24. No terceiro dia, o chefe da tribo de Zebulon, Elisabe, filho de Elon. Versículo 25. Veja o verso 13. Versículo 26. Veja o verso 13. Versículo 27. Veja o verso 13. Versículo 28, veja o verso 13. Versículo 29, veja o verso 13. Versículo 30. No quarto dia, o chefe da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. Versículo 31, veja o verso 13. Versículo 32, veja o versículo 13. Versículo 33, veja o versículo 13. Versículo 34, veja o versículo 13. Versículo 35, veja o versículo 13. No versículo 36, no quinto dia, o chefe da tribo de Simeão, Selemuel, filho de Zurizadai. Versículo 37, veja o versículo 13. Versículo 38, veja o versículo 13. Versículo 39, veja o versículo 13. Versículo 40, veja o versículo 13. Versículo 41, veja o versículo 13. Versículo 42. No sexto dia, o chefe da tribo de Gad, Eliasaf, filho de Deuel. Versículo 43. Veja o versículo 13. Versículo 44. Veja o versículo 13, versículo 45. Veja o versículo 13, versículo 46. Veja o versículo 13, versículo 47. Veja o versículo 13. Versículo 48. No sétimo dia, o chefe da tribo de Efraim, Elisama, filho de Aminadab, trouxe a sua oferta. Versículo 49. Veja o versículo 13, versículo 50. Veja o versículo 13, versículo 51. Veja o versículo 13, versículo 52. Veja o versículo 13, versículo 53. Veja o versículo 13. Versículo 54. No oitavo dia, o chefe da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Versículo 55. Veja o versículo 13. O versículo 56. Veja o versículo 13. Versículo 57. Veja o versículo 13. Versículo 58. Veja o versículo 13. Versículo 59. Veja o versículo 13. Versículo 60. No nono dia, o chefe da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, trouxe a sua oferta. Versículo 61, veja o versículo 13. Versículo 62, veja o versículo 13. Versículo 63, veja o versículo 13. Versículo 64, veja o versículo 13.
versículo 65. Veja o versículo 13. Versículo 66. No dia 10, o chefe da tribo de Dan, Aizé, filho de Amizadai. Versículo 67. Veja o versículo 13, versículo 68. Veja o versículo 13, versículo 69. Veja o versículo 13, versículo 70. Veja o versículo 13, versículo 71. Veja o versículo 13. Versículo 72. No dia 11, o chefe da tribo de Asser, Pegiel, filho de Ocrã, trouxe sua oferta. Versículo 73. Veja o versículo 13. Versículo 74. Veja o versículo 13. Versículo 75. Veja o versículo 13. Versículo 76. Veja o versículo 13. Versículo 77. Veja o versículo 13. Versículo 78. No dia 12, o chefe da tribo de Naphtali, Airã, filho de Enã. Versículo 79. Veja o versículo 13. O versículo 80. Veja o versículo 13. O versículo 81. Veja o versículo 13. Versículo 82. Veja o versículo 13. Versículo 83. Veja o versículo 13. O versículo 84. O versículo 84. O versículo 85. O total de todas as ofertas feitas pelos chefes do povo de Israel para a cerimônia da dedicação do altar ao serviço do Iau, Criador do céu e da terra, seguinte: 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata, num peso total de 27,5 kg. Versículo 85. O versículo 85, 84 e 85. O total de todas as ofertas feitas pelos chefes do povo de Israel para a cerimônia da dedicação do altar ao serviço do Iau eterno, Criador do céu e da terra, o seguinte: 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata, num peso total de 27,5 kg. Versículo 86. 12 pratos de ouro passado, 12 pratos de ouro passando, 1 quilo 300, 1 quilo e 300. 12 pratos de ouro pesando 1 quilo e 380 gramas. Os pratos estavam cheios de incenso. Versículo 87. Como oferta a ser completamente queimada, 12 touros novos, 12 carneiros, 12 carneirinhos de 1 ano, junto com as ofertas de cereais, que acompanha essas ofertas como oferta para tirar pecado, 12 bodes. Versículo 88. E como oferta de paz, 24 boi, 60 carneiro, 60 bode, 60 carneirinho de 1 ano. Versículo 89 para terminar. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com Iau, o Criador do céu e da terra, ouviu a voz do Iau falando com ele de cima da tampa da arca da aliança, do meio dos 2 querubins. Era assim que o Iau, o Criador do céu e da terra, falava com Moisés. Este foi o livro de Números, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 89. Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje.
Agora eu vou ler o significado do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 89, que diz assim: vou pôr o óculos porque está muito miúdo essa letra. O significado do capítulo 7 de Número, do versículo 1 até o versículo 89, vai falar a respeito do carro. O carro é um veículo puxado por bois. No livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3, lá está escrito assim. Não vou ler porque não dá tempo de eu ler. Que deve distinguir-se dos carros de guerra, tirado por cavalo. Era aberto ou coberto. Servia para levar pessoa, carga ou produtos com efeito, ainda que as maneiras comuns de viajar no Oriente, seja um palanque ou o cavalo empregava-se, contudo também os carros, era grosseiro. Era um veículo em forte roda, puxado por bois. Segundo a sua representação, nos movimentos, era usado para levar os frutos dos campos e transportarem mulheres e crianças nas suas viagens. José mandou o carro a fim de que seu pai e família fosse conduzido juntamente com os bens da casa para o Egito. No livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 19 e versículo 21, versículo 27, lá você pode conferir lá no capítulo 46, no versículo 5, quando celebrou a dedicação do tabernáculo. As ofertas dos príncipes, isto é, dos principais personagens, foram levados em 6 carros, segundo cada um puxado por uma junta de bois. No livro de Número, capítulo 7, versículo 3, versículo 6 e versículo 7 em diante. Este foi o livro de Número, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 89, para terminar. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livre nós de todos os maus. Fique na paz do eterno, do Iau. Até o próximo vídeo, se ele permitir e se for da vontade dele. O nome de Iau, o nome do Pai eterno é nome de Iau, é baseado no nome de Israel. Ele falou que o nome dele, que colocava o nome nos filhos de Israel por nome de Yahweh.
Boa noite para todos. Até o próximo vídeo, se for da vontade do Eterno, do Pai Eterno. Que Ele abençoe todos nós, se Ele quiser.